Olha, mas o Bolsonaro está furioso. Se tem alguém que não dormiu essa noite, é o Bolsonaro. Ele passou ontem, talvez, a maior humilhação de toda a sua vida. Primeiro, foi a primeira vez que o Bolsonaro ficou frente a frente com o Lula. Já já eu vou te mostrar a foto, você vai ver que o Bolsonaro estava bem desconfortável. Segundo, depois de ficar frente a frente com o Lula, ele viu que o Lula foi assediado por praticamente todos os políticos e quem manda lá em Brasília. Terceiro, logo depois, o Alexandre de Moraes fez aquele discurso que você deve ter visto em todos os jornais, em que ele massacrou o Bolsonaro e massacrou as tentativas de golpe do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele brigou feio com o Paulo Guedes e com o Ciro Nogueira por conta disso. Por quê? Porque exatamente uma semana atrás, quando o Alexandre de Moraes, a pedido, foi uma articulação do Paulo Guedes e do Ciro Nogueira, foi até o Bolsonaro entregar o convite para a posse dele no TSE, o Bolsonaro jamais imaginava que ele passaria tamanha humilhação. O que o Bolsonaro pensou? Vai ser a posse do Alexandre, eu vou lá, vou fazer uma média com ele, vou tentar não ser preso depois, ou seja, se eu fizer uma média com o Alexandre, talvez eu não seja preso depois, e pronto. Eu escuto lá um discursinho dele e tchau. Não. Ele não imaginava que o Lula seria convidado, que a Dilma seria convidada, que estariam mais de 2.000 convidados ali, e muito menos tudo aquilo que aconteceu. Eu vou te mostrar aqui uma das fotos e você vai ver como é que foi o clima do evento. Tá aqui o Lula no centro das atenções, tá aqui o Lula, tá a Dilma sorrindo e aqui a carinha de bunda do Bolsonaro olhando para eles. Eu vou deixar maior aqui para você ver. Aí você vê direitinho aqui a carinha de bunda do Bolsonaro, a Dilma sorrindo e o Lula. Uma coisa que foi um grande prazer foi ver a Dilma sorrindo, entrando pela porta da frente do Tribunal Superior Eleitoral lá em Brasília. Eu vi gente de esquerda falando, a Dilma deve estar meio acanhada de lá. Não tá não, a Dilma, ela é uma pessoa honesta que sofreu um golpe. Ela não fez nada de errado, então quem tinha que ter vergonha são os que deram o golpe na Dilma. Inclusive, eles têm vergonha, ó. A Dilma estava lá falando com duas golpistas, duas que participaram ativamente do golpe. Eu vou te mostrar aqui a foto, ó, que são a Carmen Lúcia e a Rosa Weber. Rosa Weber que vai assumir agora o STF nas próximas semanas. E a Carmen Lúcia, que era presidente do STF, que pautou o julgamento da segunda instância para prender o Lula. Vamos lembrar bem disso. E a Rosa Weber que deu um voto contra a opinião dela mesma para prender o Lula lá em 2018. Pois bem, a Dilma estava lá rindo, falando com as duas, e isso tudo foi depois do discurso do Alexandre de Moraes. Para você ter ideia, o Bolsonaro saiu pela porta dos fundos. Não, eu não estou brincando, não é força de expressão, não. Ele literalmente saiu pela porta dos fundos. No TSE tinham lá cerca de 2.000 convidados, dos quais tinham 50 embaixadores. Vamos lembrar, o evento do Bolsonaro com embaixadores, em que ele atacou as urnas, tinha cerca de 40 embaixadores e alguns representantes enviados por outros países. O evento do Alexandre de Moraes tinha 50 embaixadores, mais do que o do Bolsonaro. E aí, depois da fala do Alexandre, teve um coquetel, teve lá um encontro, você vê ali a Dilma falando, já eu te mostro a foto do Lula com o Alexandre, tudo mais, e o Bolsonaro não ficou. Ele saiu, como estava todo mundo na frente, ele não queria passar por lá, ele saiu literalmente pela porta dos fundos, olha o tamanho da humilhação. O Bolsonaro brigou feio com os ministros dele, por quê? Porque os ministros falaram, vamos fazer uma articulação aqui, vai dar tudo certo. Aí o que acontece? A articulação terminou numa humilhação pública para o Bolsonaro. Eu vou te mostrar um momento que viralizou, foi uma parte do discurso do Alexandre de Moraes, em que ele é bem duro falando sobre as urnas eletrônicas, e aí todo mundo aplaude. As únicas duas pessoas que não aplaudem são o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. Eu vou te mostrar a foto do Carlos e você vai ver o Bolsonaro não aplaudindo. Olha só. Alexandre. A única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. A carinha de bunda do Bolsonaro. Mas somos. Aí, o vídeo tá cortado, mas eu não vou mostrar aqui tudo que é longo, porque o pessoal começa a se levantar, você viu no final,
começa a levantar e todo mundo aplaude de pé o Alexandre de Moraes quando ele fala sobre as urnas. E o Bolsonaro assim, com carinha de bunda. E o Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro levou o Carlos lá para tentar mostrar pro pessoal de Brasília que o Carlos é um cara normal, que o Carlos não tem problema. Aí tá aqui, ó, todo mundo aplaudindo. A única pessoa que não tá aplaudindo aqui com carinha de bunda é o Carlos Bolsonaro. Até a mulher que tá aqui sentada ali atrás, ó, até essa mulher aqui sentada, dá pra ver que ela também tava aplaudindo. Mas o Carlos não, o Carlos tava lá com cara de bunda. Então o Bolsonaro levou o Carlos lá pra ver se ele socializava com alguém. Ele entrou calado e saiu mudo. O Carlos Bolsonaro deu tudo errado pro Bolsonaro. Pra piorar, antes do evento começar, tava todo mundo assediando o Lula. Eu mostrei a foto. Depois que acabou a fala do Alexandre de Moraes, aí o Lula foi pra galera. Primeiro, perguntaram pro Lula se ele tá esperançoso com as pesquisas. Olha aqui a resposta do Lula. Presidente, o senhor tá esperançoso com as pesquisas? Como é que o senhor tá? Diga pra gente, por favor. Eu? Sim. Minha cara é esperança. Cuidado, gente. Aí o Lula falando, a minha cara é esperança. Aí depois, vou te mostrar aqui a foto, o Lula cumprimentou o Alexandre de Moraes. Ó, peraí. Lula cumprimentou o Alexandre de Moraes, eles conversaram por uns 5 minutos, também atrás ali tá a Dilma sorrindo ao lado do Sarney, tava lá todo mundo, estavam lá Lula, Dilma, o ex-presidente também Temer, o Sarney também ex-presidente, o Fernando Henrique Cardoso tinha confirmado presença, mas acabou não indo, estavam todos os ministros do STF, ex-ministros do STF, ministros do TSE, do STJ, do Tribunal Superior do Trabalho, de tudo que você puder imaginar, que são cortes de altas instâncias, estavam lá ministros e ex-ministros, estavam ex-ministros de governo, também ministros do governo, embaixadores, representantes de outros países, ministros do Bolsonaro, estavam também senadores, deputados, 22 dos 27 governadores estavam lá, todos escutando o Alexandre de Moraes defender as urnas eletrônicas e uma fala duríssima, o discurso do Alexandre foi um discurso mais ou menos longo, uma fala duríssima contra o golpismo do Bolsonaro. Várias vezes o Alexandre de Moraes foi aplaudido, várias vezes ele foi aplaudido de pé e a única pessoa que não aplaudia nunca era o Bolsonaro. Isso tudo, a parte mais engraçada é que quando começou o evento, estava falando antes o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral e o Alexandre estava sentado ao lado do Bolsonaro. E o Bolsonaro até conversou um pouquinho, estavam rindo ele e o Alexandre ali por uns 10, 15 segundos. Aí acaba a fala do corregedor do TSE e o Bolsonaro deve ter pensado naquele momento, ok, o Lula estava sendo o centro das atenções, mas tô aqui bem com o Alexandre, não vai ter problema nenhum, vai ser ok esse evento aqui. Aí quando começa o Alexandre a falar, aí começa a carinha de bunda do Bolsonaro, que ele fala, ixi, me meti numa enrascada aqui, não dá pra eu sair. O Bolsonaro tava com cara de que ele tava contando tempo pra acabar a fala do Alexandre. E o pior, eu vou te mostrar mais foto aqui do evento, aí você vai ver que a coisa não tava nem um pouco boa pro Bolsonaro. Ó, tem aqui uma foto que mostra como ele e o Lula estavam realmente frente a frente, estavam ali a 3 metros de distância um do outro. Várias pessoas estavam mostrando foto, ó, Lula e Bolsonaro frente a frente. Eles devem ficar frente a frente de novo nos debates, mas foi a primeira vez que ficaram. Essa foto aqui eu já mostrei, né, do Lula com o Alexandre, agora tá com a qualidade melhor a foto, dá pra ver direitinho a Dilma sorrindo ali, atrás. Aí aqui de novo o Lula, o Alexandre, a esposa do Alexandre, o Lewandowski, que vai ser o vice-presidente do TSE. Já vai ser não, já é o vice-presidente do TSE. E aqui outra foto do hino nacional. Essa foto é engraçada porque tem uma coisa. O hino nacional, por lei, no hino nacional, a posição para você ficar no hino nacional, claro que você não ficar não tem problema algum, mas o presidente da República deveria saber. Quando toca o hino nacional não é para colocar a mão no peito, sabia disso? Você tem que ficar assim, com os braços rentes ao corpo. Isso está em lei, tem uma lei dizendo isso. A maneira correta de se portar durante o hino nacional é ficar com os braços assim, não com a mão no peito e não bater palmas no final. Só tinham 2 pessoas, em mais de 2.000 pessoas lá,
que ficaram com a mão no peito no hino nacional. Foram Jair e Michele Bolsonaro. Bom, talvez o Carlos também tivesse, mas não tem foto dele durante o hino nacional. Só que o problema é o seguinte, se você que tá me assistindo fala, mas Thiago, eu fico com a mão no peito no hino nacional. Ok, você não é o presidente da república, você não tem obrigação de saber. O Bolsonaro tinha. Assim como os 22 governadores estavam lá, não ficaram com a mão no peito. Você vê a mesa inteira, você vê todo mundo na foto, não tem ninguém com a mão no peito. É só o Bolsonaro lá, errado no hino nacional, passando vergonha na frente de todo mundo. Aí o que acontece é o seguinte, o pessoal da ala política ali do Bolsonaro, que são o Ciro Nogueira, o pessoal que está na campanha do Bolsonaro do PL e até o Paulo Guedes, eles começaram a tentar nas últimas semanas uma articulação para apaziguar os ânimos. E o Bolsonaro, ele parou de falar de golpismo faz alguns dias. Ele começou a descer, a baixar o tom dele muito nas últimas semanas. Vamos lembrar uma coisa, já são 3 lives do Bolsonaro, pode até pedir música no Fantástico, 3 vezes, em que o Bolsonaro não fala de TSE, não fala de urnas, não fala de Alexandre, de Barroso, de Fachin, não fala de nada. Você assiste a live do Bolsonaro, eu acho que nessa semana ele vai começar a colocar receita de bolo, vai começar, sei lá, vai começar a falar de viagens, porque não tem mais assunto o Bolsonaro para falar, porque o golpismo dele não entra mais nas lives dele. Mas, em discursos pro seu gado, o Bolsonaro ainda falava de golpismo. Porém, depois dessa articulação e do convite do Alexandre, o Bolsonaro tinha parado. Só que o Bolsonaro não imaginava que ele ia cair no marapuca do Alexandre de Moraes, porque ele chegou lá para ser humilhado. É isso que aconteceu, ele foi completamente humilhado. Então o Bolsonaro se irritou com esse pessoal porque, peraí, eu recuo, aí os caras vão lá e me humilham. Não vou mais recuar. Então agora a expectativa é o Bolsonaro vai manter esse recuo, ou a briga, o quebra-pau que ele teve com os ministros depois desse evento vai fazer com que o Bolsonaro mude de opinião e ele volte com aquele golpismo que ele estava antes. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes já conseguiu articular com os militares para esvaziar o 7 de setembro, ou seja, não tem chance do 7 de setembro ser um mega evento militar para dar alguma margem a golpismo do Bolsonaro. Não, o Alexandre já está articulando para que seja um evento bem esvaziado. O Bolsonaro pode até tentar fazer do 7 de setembro um comício bolsonarista, mas vai ser uma coisa muito menor do que o Bolsonaro estava esperando antes, segundo a articulação do Alexandre. Agora tem que ver os próximos passos. Enquanto isso, hoje de manhã saiu uma pesquisa Quest que foi outro balde de água fria no Bolsonaro. Por quê? Porque a pesquisa Quest que saiu hoje, ela fala o contrário da pesquisa da semana passada. O Lula subiu novamente, o Lula ganha no primeiro turno com 2 pontos acima de todos os outros juntos, ele tem 52% dos votos válidos, e o Bolsonaro, ele manteve, ele está estável na pesquisa, e também a rejeição dele está estável, está tudo estável na pesquisa Quest. Então a pesquisa da semana passada, tudo indica, mostra que o Bolsonaro continua uma ascensão entre os evangélicos, mas ele parou de subir entre quem recebe o Auxílio Brasil. Então as notícias para o Bolsonaro são péssimas. O Bolsonaro está tendo os piores dias do governo dele, são os últimos dias que estão acontecendo. Eu vou falar, faltam aí 45 dias para a eleição, eu não estou vendo margem para o Bolsonaro conseguir virar isso, a não ser que a gente lembra, eu vou te lembrar, a extrema-direita sempre tem uma carta embaixo da manga que eles usam em eleição para chacoalhar tudo, para ter alguma chance de vitória. Então, a não ser que ele tenha realmente uma carta debaixo da manga e ele consiga chacoalhar completamente o cenário eleitoral, eu não vejo margem nenhuma para o Bolsonaro conseguir se recuperar. A coisa está cada vez pior para ele, o Auxílio Brasil não fez efeito nenhum, o Bolsonaro segue sendo humilhado e esses eventos pela democracia estão cristalizando cada vez mais a rejeição ao Bolsonaro e os votos no Lula. Péssimas notícias para ele. E se o Bolsonaro nem dormiu essa noite, o Bolsonaro já tem vários relatos de que ele não dorme muitas noites. Se o Bolsonaro tá triste e tá tendo insônia e nem dorme de tristeza, então o Brasil está feliz. Peço aí a sua inscrição no canal, vamos continuar indo para cima deles.